Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro, analista de suporte da Meta Telecom, e nesse vídeo eu vou ajudar vocês a utilizar e realizar a configuração de um equipamento J16 usando o nosso configurador. Conforme eu havia explicado no vídeo de instalação, você precisa vir aqui na ferramenta do EnTools, clicar com o botão direito e executar como administrador, para ele conseguir abrir o equipamento, conseguir abrir o configurador. O próximo passo, você precisa realizar a parte de configuração e colocar o rastreador, né? Lembrando que o rastreador ele precisa ter essa entrada micro USB na parte de cima para funcionar essa configuração. Aí você vem aqui e insere o equipamento. Ele vai fazer o barulho de conectado e vai fazer o barulho de mais uma identificação para vir aqui para o configurador. Recomendo utilizar a porta de comunicação 4 para realizar essas configurações, porque é a porta de comunicação que realiza essa transferência de configurações, tá? Aí você abre a comunicação, né? Lembrando que se ela estiver vermelhinha aqui, ela não funciona. Vou só selecionar um campinho aqui para ter um retorno. Ó. Reparem que se eu tentar ler ou inserir um parâmetro, ele não vai interpretar porque a comunicação está fechada. Então a gente vem aqui para abrir a configuração e se eu der para o comando para voltar, né, e ler, ele vai trazer de volta a informação, né, como lido os parâmetros. Beleza? Próximo passo, você precisa configurar as informações que você quer. Para isso, você precisa passar as informações de IP da sua plataforma de rastreio, que eu vou colocar como 123, 123, 123.123. E a porta de comunicação da sua plataforma, né, que geralmente você usa uma plataforma de rastreio ou uma plataforma de gestão para o J16 ou qualquer rastreador realizar essa transferência de dados por meio dessa porta. E o APN é o chip, né? A APN do chip, né? O nome de ponto de acesso que o chip que você vai pôr no rastreador vai utilizar. No caso, como estamos configurando um chip da Meta, vou utilizar aqui o meta.br. Vou colocar aqui, tirar e pôr novamente o rastreador e vou abrir e fechar a comunicação novamente, porque ele vai fazer sempre esse barulhinho de quando ele conectar ou desconectar, e isso acontece com uma certa frequência por conta dos impulsos de energia que ele vai fazendo, transferindo, né, entre o J16 e o computador que está sendo utilizado para configurar. Próximo passo, você precisa copiar as informações do server config para o server ADR, que é no caso o IP ou o DNS da sua plataforma. A porta fica marcada como server port e a APN fica sendo passada no campo de APN aqui embaixo. Tá? Lembrando que o usuário e senha dessa APN são geralmente são geralmente o nome da operadora. No caso, Algar, Vivo, Claro. Eu vou passar os parâmetros de configuração aqui da Algar. E também a gente precisa passar, né, o tempo de comunicação com a ignição do rastreador, né, a ignição do carro, do veículo ou alimentação ligada, ou o tempo de comunicação da fonte de energia desligada. Tá? Para utilizar o configurador, você precisa primeiro ler os parâmetros do rastreador. Tá vendo que eu tenho uma caixinha aqui do lado? Essa caixinha vai demarcar o campo que você vai fazer a verificação, leitura ou até configuração. Então, se eu marcar, por exemplo, só a frequência ligada e desligada e colocar para fazer a leitura, tá vendo que aqui ele passa um comando de verificação para você e vai retornar esses valores para a gente. Tá? E no caso agora, a gente vai conseguir marcar o que a gente quer. Ó, vou demonstrar aqui, ó, tá vendo que a configuração tá 60, mas está aqui 36.000. Se eu colocar para setar esses parâmetros, no caso que é para escrever o que eu quero, se eu ler de novo, a informação vai estar atualizada,
né, de 36.000 ele passou a ser 3.600. Então esse é um detalhe muito crucial, porque se a gente marcar essa verificação, se a gente mesmo alterando esse campo, mas não marcar com a verificação aqui no quadrado lateral, ele não vai escrever, ele não vai utilizar, né? Vou até mostrar aqui, se eu desmarcar a frequência e colocar para ler o parâmetro, ele só vai trazer o parâmetro que está marcado no quadrado. Então o básico para as configurações seria marcar todas essas opções que você vai utilizar e colocar para ler os parâmetros primeiro, para você entender o que já foi colocado, e colocar para setar os parâmetros. Aí ele vai passar para você que foi feito todas as setagens desses parâmetros. Aí você vai ler novamente para você ter noção do que foi configurado nesse rastreador. Ele é bem simples, ele possui bem mais opções do que ele aparenta nessa primeira página. E o ideal é que também você consiga fazer a verificação desse tipo de comando. Por quê? Esse comando que ele passa aqui por sistema, ele também funciona via SMS. Então, se você conseguir mandar a verificação, você também consegue fazer a configuração via SMS com esses mesmos comandos. Perceberam que ele fez vários bipzinhos, vários volumes? Sempre que ele fizer sempre que ele atualizar, ele vai fazer essa ticagem, né, de energia, onde ele vai dar uma mini desligada e vai voltar. Significa que ele perde conexão com o configurador, com o computador. No caso, você precisa fechar a comunicação e abrir novamente, e selecionar um item, claro, para você ter o retorno, tá? Porque com a comunicação desligada, mesmo que você leia ou tente passar um parâmetro para ele, ele não vai funcionar com a comunicação desligada. E se ele fizer esse barulhinho, significa que ele perdeu a comunicação anterior. Então você precisa fazer esse processo de desligar e abrir a conexão de novo para ter o total domínio do que está sendo configurado e mexido. Beleza? Esse é um vídeo bem rapidinho. Segue o nosso artigo também de como realizar as configurações, de como que funciona também, por escrito, e ficamos à disposição em nossos canais de atendimento para uma melhor ajuda.